Pô, não é porque ontem não teve live que hoje não vai ter conteúdo, vocês estão ligados disso, né? Ontem não teve live, a gente vai falar sobre ontem. Vai sair um vídeo no canal ainda hoje sobre os ataques discriminatórios que eu venho sofrendo, experimentando, inclusive de uma pessoa que assiste o canal e que assiste as lives. E o nome dessa pessoa já está com o meu advogado, já está tudo acontecendo direitinho. A internet não é terra sem lei, a gente tem uma delegacia de crimes cibernéticos, entre outras coisas. Foi um episódio que aconteceu ontem que não me entristece. A pessoa me chamou de macaco a fim de me entristecer. Deixa eu te falar, você não me deixou triste, não, tá certo? E tem outra coisa também, tomara que você tenha bala na agulha. Eu vou dizer aqui o que eu disse pra você lá, tomara que você tenha bala na agulha, filho. Tomara que você tenha. Porque se você não tiver, filhote, vai ser complicado pra ti. Olha quem tá aí. Dani City. Dani City que inclusive vai fugir do debate? Puta merda. Moleque, Dani City tá aí. Dani City escaralhando com Arthur Durval. Aceite pedidos de desculpa. Que pau, o cara é nosso chefe, não tem segredo, né, irmão? Com certeza, um futuro neurocirurgião, né? Você tá vendo aí um pianista clássico. Não é segredo ainda. Vocês viram o caso que o Mamãe Falei humilha um trabalhador numa live, né? Ele coloca um vídeo lá, daí é um jovem negro periférico falando como jovem negro periférico, ele imita ridicularizando, fala que, né, com certeza não é um neurocirurgião, inclusive relembrando o fato, né, de que pela desigualdade social, pelo racismo, pessoas como aquele jovem não vão se tornar neurocirurgiões, e o MBL, o Arthur Durval, eles são pessoas que trabalham para garantir que eles nunca vão se tornar neurocirurgiões. Depois viraliza um outro vídeo de um jovem fazendo um Eu acho que esse que é o ponto aqui. Eu acho que Daniel Cidade já começou com um ponto importantíssimo aqui, tá ligado? Não é só que essa lógica social resulta em possibilidades para corpos dissidentes. A norma é que ela resulta nessas impossibilidades porque tem agentes trabalhando para que isso aconteça e se mantenha. E eu acho que dentre esses muitos agentes que a gente pode perceber, talvez Arthur Durval seja um deles. Mas esses agentes, de que modo é que esses agentes atuam para que o resultado dessas impossibilidades seja, por exemplo, não sei, com que jovens negros não consigam ascender, não consigam, enfim, não consigam garantir sequer o básico, sabe? Porque vamos combinar que você trabalhar, eu não sei que horas que esse rapaz chegou nesse porto, mas o que eu percebi que é um porto, você trabalhar no horário que esse rapaz chegou, com 50 quilos nas costas, na idade que ele tem, vamos combinar que isso não é dignidade, né, gente? Nem todo trabalho é digno, né? Então, o que é que se busca? Dignidade. É isso que se busca, condições de possibilidade para que a gente realize determinadas aspirações, que sejam particulares, que sejam coletivas, mas de maneira geral, no modelo que a gente vive, o que a gente procura constantemente é dignidade, né? Esses agentes, eles atuam de várias formas, desde as formas mais escabrosas possíveis, que são o que foi a fala do Arthur Durval, até outras formas, como, por exemplo, dizer que tudo acontece porque tem que acontecer. Então, a perspectiva religiosa, nesse sentido, atua de uma forma. Essas figuras, como Arthur Durval, esses que acabam virando atores políticos, né, atuam de uma forma. Então, toda essa estrutura montada para que corpos dissidentes, de maneira geral, não consigam as suas garantias básicas, as suas aspirações subjetivas, coletivas, individuais, o que quer que for, aconteça, depende não só de uma coisa distante de nós, mas depende de atores também. E são esses atores, né? É basicamente contra eles que a gente precisa se impor, assim. Mas não só se impor, porque tem um outro problema. Vamos lá, vamos voltar para lá, porque senão nem começou o vídeo eu já estou falando. Vamos lá, né? Sobre o jovem que foi ridicularizado e mostra que ele é um trabalhador, né? O cara carregando 3 sacos enormes de batata, fazendo mais pela humanidade do que o Mamãe Falei jamais sonharia em fazer. Daí ele faz um
pedido de desculpas. E o que acontece? Um monte de gado do MBL exaltando, dizendo como isso é nobre, como é legal o cara que descobriu que errou e veio pedir desculpa. Não, eu vou trazer um pouquinho de Nietzsche aqui pra vocês. Humano, Demasiado Humano, volume 1, aforismo 348, ofender e ser ofendido. É muito mais agradável... Gente, e um outro ponto aqui, desculpa eu atrapalhar o que você disse, tá, querido? O Arthur só pediu desculpa porque o rapaz que estava gravando o vídeo disse que respeitava ele. Foi por isso que ele pediu desculpa. Só por isso. Se o rapaz do vídeo que estava gravando tivesse falado assim, pô, não tivesse falado, pô, Arthur, eu não tivesse falado que respeitava ele, sabe? Que foi ingratidão o que o Arthur fez, ele talvez não teria pedido desculpa. Então esse é um ponto importante também. Ofender e mais tarde pedir perdão do que ser ofendido e conceder Gente, é o primeiro vídeo que a gente tá vendo aqui de Daniel Cidade, né? No canal. A gente não tinha visto nenhum vídeo dele ainda, é o primeiro que a gente tá vendo. Enfim, o Daniel Cidade tá me seguindo lá no Instagram, né? E a gente espera que isso que realmente aconteça. Eu, particularmente, enfim, a gente tem trocado algumas mensagens, eu e ele e tal. Eu acho que seria uma conversa bacana, tá? No canal da Cruz de Verdade. A gente fez aquela brincadeira, né? Enfim, para fomentar toda essa uma expectativa acerca desse encontro e tal. Mas eu acho que era uma coisa que realmente poderia acontecer mesmo. Estou falando com a Cro para ver o que a gente pode fazer para fazer isso acontecer e vamos lá, né? Perdão. Quem faz a primeira coisa dá mostra de poder e em seguida de bom caráter. O outro, se não quiser passar por desumano, tem que perdoar. Por causa dessa obrigação, é mínimo o prazer na humilhação do outro. A gente está falando de um livro de 1878. Em 1878, Nietzsche já sabia que esse papinho de você fazer a merda e depois pedir perdão, pedir desculpa, sendo que você não se arrependeu, porque o Mamãe Falei vai continuar com os mesmos valores, ele vai continuar lutando por um país onde jovens como aquele sigam carregando... E lutando de uma forma muito... que é o que a gente estava falando inicialmente, né? Perdão. Que é o que a gente estava falando inicialmente. Vai continuar lutando para que isso aconteça. Mas como? De uma forma flagrante? Claro que não, né? De uma forma a lutar para que as coisas continuem como estão. Entendeu? Batata, nunca tornem-se neurocirurgiões e sejam sempre ridicularizados. Quando ele pede desculpas, ele está demonstrando poder, ele está conduzindo o gado dele a considerar ele como alguém ainda melhor. Ele propaga... Mas eu acho que pode resultar em algumas coisas aí, tá? Eu acho que pode resultar sim em uma quantidade de... É porque ele não dialoga com o bolsonarista, porque o bolsonarista não aceita pedir de desculpa, né? Por o bolsonarista pedir desculpa é como se você estivesse dizendo assim, errei, entendeu? E aí quando você diz errei, você tá pondo o bolsonarista em contradição. É por isso que o Bolsonaro nunca se desculpou. Eu acho que são diferentes, são públicos que são diferentes. Eu não acho que o Arthur Duval tem o mesmo público do Bolsonaro. Acho que é um público diferente. Só que para a extrema-direita, um pedido de desculpa é uma contradição flagrante. E eles não estão dispostos a mostrar suas contradições. Então o Bolsonaro nunca vai se desculpar por nenhuma coisa que ele tenha falado, entendeu? Porque quando ele se desculpa, ele põe o público dele em contradição. Como é que você concordava com isso hoje e agora você não concorda, sabe? Mas eu acho que são públicos diferentes, né? O ato racista, ele humilha o jovem trabalhador e ele vem na internet para pedir desculpas e ainda se sair como a grande pessoa. Só um adendo, eu tava no Instagram... Adenda, Daniel Cidade, adenda. Eu vi uma página de shitposting. Olha só, vamos lá, vamos... Não, porque de repente a gente começa. Calma lá. De esquerda, que fez um corte. Aqui é conteúdo de uma live do Pedro Ivo. E o Pedro sério. Ivo tava reclamando dessa questão da desculpa. Pra quem não sabe, eu e o Pedro Ivo do canal Ateu Informas, a gente tem treta, não vou explicar, não tô aqui. Porra, mas também o Daniel Cidade, tu procura treta com todo mundo, né, filho? Porra, tu me mandou uma mensagem que se eu for pro Burger King eu vou falir o Burger King, porra. Tu me mandou uma mensagem dessa, me escaralhando, como é que tu faz isso? Tu me mandou uma mensagem, se tu for pro Burger King tu vai falir, irmão, melhor tu não ir essa semana.
Pô, como assim, pô? Quando eu fui ver, o Burger King tá com uma promoção de que se tu levar um amigo corno, tu ganha outro sanduíche. Tu tá de sacanagem comigo, ô Daniel Cidade? Pô, eu não quero saber se tu é cidade, se tu é município, se tu é estado, não. Pô, eu vou pra cima de ti. Calma lá. Não é que sou eu, mano. Aqui para comentar sobre essa treta, eu estou simplesmente mencionando a pessoa que inspirou eu a fazer esse vídeo e dando aquela alfinetadinha básica citando Nietzsche. Porque o Pedro é alguém que critica Nietzsche e eu estou mostrando o quão nietzschiano foi esse corte. Porque eu não assisti a live. Eu tô só mencionando isso porque eu realmente não curto esse papo de ficar citando. Ah, e a discordância teórica, a discordância filosófica, toda essa coisa, né? Ah, bom. Aí é saudável. Aí é muito saudável, filho. Tem que ter. E tirando ideia de outras pessoas sem mencionar elas. É claro que às vezes as ideias convergem por questão de coincidência ou fontes, né? Então eu sempre tive essa opinião sobre esse assunto da desculpa, né? Eu li Nietzsche faz muito tempo. Tá uma passagem, a essência. Pô, o primeiro livro do Nietzsche que eu li, mano, foi Assim Falava Zaratustra. Foi o primeiro que eu li de todos. E eu acho que eu tinha 14 anos quando eu li, assim. Entendi pouquíssima coisa do livro, depois reli. E aí, na segunda leitura, foi que eu entendi um pouco mais sobre o livro. E como todo jovem de 14 anos, você passa a considerar o Nietzsche realmente uma grande figura, né? Mas uma hora você fica adulto e aí realmente você tem que começar a lidar com coisas sérias, né? Com, enfim, autores sérios e pessoas que não sejam só... Enfim, eu tô escaralhando Nietzsche. Como é que sou eu? O que o Pedro tá dizendo tá nessa... Aí depois do Nietzsche, mano, eu li O Existencialismo é o Humanismo, do Jean-Paul Sartre, né? E depois que eu descobri a quantidade de vezes que o Sartre foi otário com o Fanon, peguei um abuso do Sartre, porque existe uma colaboração mútua entre o Fanon e o Sartre, mas o Sartre meio que desconsidera essa colaboração, assim. E eu achei meio merda isso, da parte dele, tá ligado? Porque eu acho que o Fanon é um dos principais existencialistas vivos, assim, que já tá morto, né? Mas, assim, dos que já viveram, um dos principais existencialistas. E eu acho que ele não se limita só a pensar o existencialismo negro, mas o existencialismo de maneira geral, assim. E eu acho que o Sartre meio que, enfim, tá ligado? Mas eu gostava muito do Sartre. Essa passagem em Nietzsche, eu corroboro plenamente com isso, mas de fato, trazer essa questão... Caralho, tá frio aqui, viu? Por isso que eu tô assim. Eu gosto muito do Sartre, mas assim, eu gostei muito do Sartre, mas como um jovem de 14, 15, 16 anos, né? Só que uma hora, gente, a gente tem que sair da adolescência e dessa leitura juvenil, né? Enfim, Nietzsche, Sartre, sei lá, sabe? Todas essas leituras juvenis. A gente precisa superar elas, porque afinal de contas a gente não vai ser um adolescente para sempre, né? Então, para falar sobre Mamãe Falei, é algo que veio à tona quando eu vi o Rios do Pedro. Então, o que você precisa entender é que raramente a pessoa que está te pedindo desculpa realmente está arrependida. Ela está arrependida por ter se fudido, por ter falado merda. Não, depende, eu acho que depende. No caso do Arthur Duval, eu acho que faz sentido. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. Caralho, irmão, Daniel Cidade aí trabalhado na arte da fanfã. No caso, o Mamãe Falei não tá nem isso, porque ele não se fudeu, ele simplesmente viu uma repercussão negativa e viu a oportunidade de trazer isso como um triunfo pra ele. Ele cagou e vai continuar cagando para o jovem trabalhador que foi humilhado por ele. Ele luta para que esse jovem trabalhador passe a vida inteira carregando batata, mas é muito interessante pra ele que você não pense assim. É muito interessante pra ele que ele possa seguir a luta dele, que é uma luta contra as pessoas negras, que é uma luta contra as pessoas pobres, que é uma luta em defesa do capitalismo, que é uma luta que já apoiou Bolsonaro, o projeto Escola Sem Partido do MBL, que é uma luta que já foi assediar estudante, ridicularizar eles nas escolas, que é uma luta que levou ele para a Ucrânia, fez com que ele visse...
mulheres em condição fragilizada, de guerra, entendesse que existe uma questão de classe. Essas mulheres, elas, por serem ucranianas, por serem loiras, bonitas, elas são padrão de beleza. Que aí? Ateu informa. Calma lá. Ucranianos são latinos? Calma lá. Ô filho, deixa eu... Ô ateu. Ateu informa não. Ateu informa é o Pedro Ivo, né? Desculpa. Ô Daniel Cidade. Deixa eu te falar. Não vai por aí, filhote. Não vai por esse caminho. Tá ligado? Que ele é muito perigoso. E ele ficou chocado com elas serem padrão de beleza, estarem tão fragilizadas que elas se tornariam até fáceis para um homem como ele, um homem sem atrativos de beleza nem nada. Irmão, ele é debochadíssimo. Eu nunca tinha assistido não, cara. Ele é muito debochado, é por isso que ele me mandou aquela mensagem. Tô entendendo o teu jogo, filho. Eu tô entendendo o teu jogo. Tem inclusive uma boa conversa, um homem que elas rejeitariam em outras ocasiões, mas que naquela ocasião talvez não. Na verdade, se você for ver, a desigualdade no capitalismo faz isso. Se você for ver tanto a pornografia quanto os grandes ricos, né, os grandes milionários, bilionários, o próprio Elon Musk vazou um vídeo do Trump. Olha como o Trump é um homem feio, sempre foi um homem feio. Olha como ele sempre foi cercado de mulheres lindas. Isso acontece, isso é regra no capitalismo. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Nossa, vários 360 mil assuntos. Tem apenas muitos um vídeo. homens feios, mas eles têm muito dinheiro e eles conseguem se cercar de mulheres lindas por questões de classe, por questões econômicas. Muitas dessas mulheres lindas veem que é muito mais acessível para elas terem uma vida minimamente digna. Irmão, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus. Não vai por aí, filho. Volta pro tema do vídeo, tá tangenciando a redação. E sim, as condições materiais de dignidade são mais importantes para ela do que as condições de opiniões, né? As opiniões, claro. O senso moral e blá blá blá, que elas normalmente estão cagando para isso, elas querem poder curtir a vida e elas entendem que ganhar salário mínimo não vai fazer elas curtirem a vida, elas vão ser escravas de uma maneira, elas vão ser escravas do capitalismo, elas vão ser escravas do salário baixo, do trabalho assalariado e entendem que... Mano, ele vai pro... Tipo assim, ele começa o vídeo, ele já tá falando de outra coisa que de tá ligado. Se é pra ser escrava, que eu seja uma escrava bem remunerada, envolvendo com pessoas que têm dinheiro. Então eu não tô aqui pra censurar essas mulheres, eu tô aqui pra explicar que isso é uma coisa. Aqui a gente não censura mulheres. Aqui a gente apoia mulheres, tá ligado? Esse canal, ele dá voz e vez para a mulher. Até porque eu tenho mãe. Eu tenho uma irmã. Sabe? Mano, nasci de uma mulher. Tá ligado? Condição de classe, isso é uma condição do capitalismo, isso é uma condição de, então, criar certa abundância, né? Abundância de mulheres bonitas para as pessoas, para os homens feios, ridículos, decrépitos, que têm dinheiro. Muitas pessoas lutam por isso, muitas pessoas se gabam disso, muitas pessoas sentem tesão nisso, e o Mamãe Falei é uma dessas pessoas. Acabei de cruzar Caralho, lá vai com o áudio. a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Ó, eu tenho 35 anos. Nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, 200 metros mais, só deusa. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você tem que ir pras cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado, pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso tá acontecendo, né? É isso, né? E essas Além de tudo, ainda é gabola. Meu Deus. cidades mais pobres, elas são as melhores. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Então ele tá... Gente do céu, que fala e Meu Deus, eu tipo assim... Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto a fala toda, né? Na verdade, assim,
Meu Deus do céu, gente do céu. É complicado. Pelo amor de Deus, cara. No ápice da escória da nossa sociedade. Ele é um covarde que não banca o que Covarde não. Covarde ele não é não. Ele não sabe nem o que é isso. fala e pensa, ele tá cagando baldes para a classe trabalhadora, ele vai continuar achando que o jovem responsável por levar batata e cebola pro prato dele é a escória da sociedade, ele luta para isso e ele pediu desculpas somente para se promover. Não seja gado. Depois que inventaram desculpas, a gente pode humilhar as pessoas, que a gente fez mal, e ainda se autopromover. Tá indo por cima e ainda ganhando o biscoito do rebanho. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre o Nando Moura, pedindo pix pro Pirula, xingando o Pirula, se fazendo de bom samaritano. Essa é a mesma lógica. Várias pessoas vieram falar. Peraí. Irmão, olha o Mao Zedong aqui, bicho. 11h57 da manhã. Olha o que Mao Zedong tá fazendo aqui no meu Instagram, cara. Pô, cara, fica muito difícil. Olha aí, cara, isso, cara. Caramba, cara, eu não consigo responder ninguém, bicho. Olha o tanto de foto que esse excomungado tá me mandando de um boneco com a merda da boca aberta. Mao Zedong, não enche o saco, pô. Ah, mas aposto que no vídeo que ele faz pra pedir pix pro Pirula, ele conseguiu muito mais dinheiro, muito mais pix do que você. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele conseguiu muito mais pix do que eu, até porque eu tenho 28 mil inscritos e ele tem 3,5 milhões. Não existe nenhum mundo possível onde as pessoas que doaram pelo vídeo dele tenham doado menos do que as pessoas que doaram pelo meu vídeo. Nenhum mundo possível, eu estou bem ciente disso. A grande questão é que assim como esse pedido Ah, mas aí não é sobre o valor, é sobre o que você fez, né? de desculpas hipócrita do Mamãe Falei, a caridade também é uma ferramenta. Mano, ele é tipo assim, ele mistura muita coisa, né, cara? Tipo assim, ele... Caralho, eu boto fé, tá? Mano, ele pegou um tema que é uma desculpa do Mamãe Falei, aí ele já falou do Nando Moura, aí ele já falou do Ateu Informa, aí ele, que é o Pedro Ivo, eu acho, não tenho certeza, né? Daqui a pouco ele fala de mim. Como é que sou Ferramenta de eu? dominação da burguesia. Essas pessoas, elas não lutam pela emancipação da classe trabalhadora, elas não lutam para que a classe trabalhadora possa receber pelo que trabalha, elas lutam pela exploração de uma classe parasitária chamada burguesia e para que essa classe parasitária consiga parasitar ao máximo o trabalho da classe trabalhadora, colocando a classe trabalhadora em condições de miséria, e daí quando essa miséria for tão grande, tão cruel, tão desonesta, tão injusta, eles ainda conseguem pegar uma pequena parte, uma ínfima parte, uma minúscula parte desse excedente, fazer caridade e se autopromover em cima. E assim, eu não tô endossando o discurso não dê esmola, dê oportunidade, porque eu acho que a pessoa que precisa de ajuda, ela precisa de ajuda naquele momento. A gente não tem que deixar as pessoas, a gente tem que salvar as necessidades mais básicas das pessoas no momento de urgência. Isso é irrevogável, isso não tem como a gente questionar, só tá precisando de alguma coisa ajudar, ainda que seja todo esse instrumento de caridade, de autopromoção, de propaganda, de marketing, uma classe abastada que tenta se autopromover, que consegue se autopromover e que consegue enganar você, você vai achar, ah, nossa, que pessoa legal. Pô, uma coisa nada a ver aqui, tá? Mas que aconteceu ontem, que tipo assim, pô, saí ontem, fui pra uma festa ontem, né? E, mano, eu fui pra festa e tal, tava lá, fui com um grupo de negros, tá ligado? De várias partes do Brasil e tal, e, enfim, fiz muitas amizades, assim, com pessoas do Rio, pessoas de, sabe, de outros lugares e tal. De São Paulo, um negro dos Estados Unidos, né? E aí, mano, que é o Brian, tá ligado? A gente conversou sobre algumas coisas e tal. Mas meu inglês é péssimo, pelo amor de Deus, né? E aí a gente tava lá nessa festa, mano, e eu tava lá com meus amigos, pá, tá ligado? Mesmo daquele jeitão que nós já sabe, pagode, pá. E aí colou uma mina em mim, tá ligado? E veio conversar comigo, pá, não sei o que e tal. Eu comecei a conversar com ela. Só que, mano, eu acho que, sei lá, cara. Quando a menina saiu, minha amiga olhou pra mim e falou assim: irmão, tu tava falando sobre perspectiva. Tipo assim, tu tava falando o quê, bro? Tu tá numa festa, porra. A menina chegou em ti, a menina tava te dando mole. Tu tava falando umas coisas completamente, porra. E eu fiquei assim, ué, mas
eu não sei flertar. Eu não sei, mano, eu só sei falar sério, puta merda. Aí a menina foi embora, pô. Eu falei, não, que eu tava explicando pra ela, porque assim... Ai, meu Deus do céu, é isso. Volta, Tá Maxwell, pedindo ajuda volta. pro inimigo, nossa, que pessoa legal, tá pedindo desculpa, tá fazendo caridade, os bilionários que exploram, as pessoas que são responsáveis por guerras ao redor do mundo, por todo tipo de violência, adoram fazer uma caridade por aí. Então, pedido de desculpas é algo válido, mas não se engane que alguém que pede imediatamente desculpas acerca de algo realmente arrependido. Para você se arrepender de algo, você vai precisar passar por um processo, você vai passar por um processo. Não, e a gente tem que ver também em qual categoria se localiza esse discurso, né? Porque, assim, não é só o mero discurso, né? Não é só a fala pela fala, né? É uma fala que é acompanhada de significados, né? E que é localizada em uma categoria de outras falas. Tipo assim, não é porque ele falou isso, né? Ele não tá ele se desculpou. Tudo certo que ele se desculpou. Mas, assim, ele tem uma série de crenças, ele tem uma série de outras falas e de ações, inclusive, que sinalizam que essa desculpa é meramente protocolar. Entendeu? Não é resultado de uma nova forma de compreender as relações, não é resultado de uma nova forma de compreender, enfim, corpos dissidentes, não é uma, sabe? É meramente protocolar. E eu acho que ele só se desculpou, porque quem estava gravando o vídeo disse assim, a gente te respeitava e você foi ingrato. E eu acho que isso é a parte do vídeo que é mais preocupante. Por quê? Porque aquelas pessoas ali, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas negras, aquelas pessoas chamaram Arthur Duval de ingrato. O que significa dizer isso? O que representa dizer isso? Você está respondendo a gente com ingratidão. Então é porque eles, de alguma maneira, entendem que serviram de alguma forma a Arthur Duval. Mas como? Votaram nele? Acreditam nele, nas ideias dele? E eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Do vídeo. E aí a gente vê de que eu acho que esse ponto é importante, por quê? Porque dá pra gente ver de que modo é que a extrema-direita tem tomado as populações negras, tem tomado as periferias, tem tomado os lugares de escassez, e eu acho que a tomada desses lugares parte muito de uma lógica que, foi o que a gente já falou aqui no outro vídeo, que não é só uma lógica política, não é só uma lógica que está restrita ao discurso político, sabe? É uma lógica extrapola o discurso político e que se vê manifestada em outras lógicas discursivas. E eu acho que dessas lógicas discursivas a gente passa pela psicologia barata dos coaches, que consegue adentrar as periferias, pela a lógica do mérito, que consegue adentrar as periferias, pelo senso comum, que consegue adentrar as periferias, e aí operando como agentes para promoção, porque não é uma promoção, tipo assim, o capitalista ele não promove, o capitalista não luta para tipo assim, como que eu vou explicar isso aqui? A gente luta para que esse modelo de gestão da vida ele seja superado. O capitalista ele só precisa deixar que aconteça, entendeu? Então, ele não está lutando, ele só está dizendo assim, não, deixa tudo como tá, ele só está dizendo isso. Então, o discurso neoliberal é muito desse modo. É de justificar a vida como ela é. É de mostrar que a vida é assim porque ela é desse jeito. Porque aí você não precisa transformar nada. Se está tudo certo, está tudo ajeitado aqui para mim, para que eu obtenha lucro, para que eu consiga me manter e tal, eu não preciso lutar para nada. Eu só preciso garantir que esse estado seja permanente, se estabilize, sabe? E aí é onde eu acho que o discurso é sempre assentado nessa lógica de justificativa da realidade. E aí, enfim, é um problema, né? Mas vamos lá. Onde você vai rever as suas antigas crenças, onde você vai reharmonizar as suas novas crenças com as suas antigas crenças. Isso dá trabalho. Normalmente uma pessoa vem a se arrepender bastante tempo depois de se trabalhar em cima, e ela vai mudar o seu comportamento. Se a pessoa não está mudando o seu comportamento, ela não está de fato arrependida. O Mamãe Falei vai continuar sendo o Mamãe Falei, o Nando Moura vai continuar sendo o Nando Moura. Ambos defendem o capitalismo, ambos defendem a exploração, ambos defendem a miséria, e eles vão continuar defendendo. Mamãe... eu acho que é por aí o caminho. É por aí o caminho. Tá certo. Olha, gente, vai ter mais vídeo hoje, hein? Não é porque não teve live que não vai ter vídeo. Calma lá.